Olá, irmãos, aqui estamos mais uma vez para refletirmos juntos sobre a liturgia da palavra do domingo. Próximo domingo nós vamos celebrar aqui no Brasil a Ascensão do Senhor. Eu digo no Brasil porque não é em todos os países que se celebra a Ascensão do Senhor no domingo. Atos dos Apóstolos nos dizem que Jesus ressuscitou no domingo da Páscoa e ele apareceu durante 40 dias aos discípulos. O 40º dia não cai no domingo, cai num dia de semana. Mas no Brasil, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos, decidiu que se celebre no domingo, para que todo o povo que vai à igreja aos domingos participe dessa solenidade tão importante. Ascensão do Senhor, a palavra ascensão vem do verbo ascender, com SC, que significa subir. Nós celebramos o dia que nosso Senhor Jesus Cristo foi arrebatado ao céu. Depois de ressuscitado, depois de receber um corpo glorioso, Jesus foi levado pelo Pai, ele subiu ao som da trombeta, como diz o Salmo, e se sentou à direita do Pai, isto é, passou a reinar com Deus. Se nós olharmos os 4 evangelistas, nós vamos perceber que há versões diferentes, como aliás, em relação a tudo mais sobre Jesus. Por exemplo, Marcos, o último capítulo do evangelista Marcos, que é um acréscimo, não é original do evangelista, no capítulo 16, diz lá: o Senhor Jesus Cristo foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles saíram e pregaram por toda parte. Mas aqui em Marcos, diz lá que os 11 estavam à mesa com Jesus, quando ele foi arrebatado ao céu. Já Lucas nos conta diferente. Lucas diz que Jesus levou os discípulos para Betânia, aquela cidade próxima de Jerusalém, a cidade de Lázaro. E lá em Betânia é que Jesus os abençoou e começou a distanciar-se deles, sendo elevado ao céu. E aqui aparece em Lucas a expressão, eles prostraram-se diante dele e o adoraram. Lucas faz questão de frisar, de deixar bem clara a divindade de Jesus. Lucas também, no livro de Atos, capítulo 1, que é a primeira leitura desse domingo, nos conta que Jesus apareceu durante 40 dias e durante uma refeição. Então, dentro do próprio Lucas, nós temos uma contradição. No livro de Atos, ele diz que a ascensão se deu numa refeição, à mesa, como Marcos disse. Já no Evangelho, Lucas diz que foi em Betânia. O evangelista João não conta, não narra no seu Evangelho a ascensão do Senhor. Ele apenas coloca no contexto da ceia, a Santa Ceia, na qual Jesus instituiu a Eucaristia e lavou os pés dos discípulos, palavras como: eu deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28. Depois, lá em João 20, no dia da ressurreição, encontrando-se com Maria Madalena, Jesus diz: ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, João só faz referência ao fato de que Jesus vai subir aos céus, mas não narra Jesus subindo aos céus. Mateus, sim, que é o evangelho que nós vamos ler nesse próximo domingo. As últimas palavras do evangelista Mateus, no capítulo 28, são que Jesus levou os discípulos para a montanha na Galileia. Aí já é uma outra versão. Não teria sido nem em Betânia, nem em Jerusalém na refeição, como os outros evangelistas, mas sim na montanha da Galileia. Por que tanta diferença? Queridos irmãos, cada evangelista dá o enfoque que deseja a ascensão do Senhor. Por exemplo, para Mateus é importante dizer que Jesus estava numa montanha, porque Mateus tem a intenção de apresentar Jesus como o novo Moisés. Nós sabemos que essa festa da Ascensão do Senhor nos mostra a outra forma que Jesus tem de estar presente na sua igreja. Ao mesmo tempo que parece ser uma continuação, aparece também uma certa descontinuidade. É um paradoxo. Como assim? Lucas diz, por exemplo, que Jesus, durante aqueles 40 dias, apareceu várias vezes pregando sobre o reino de Deus. E diz também que ele dá instruções aos apóstolos. Isto é, parece que Jesus, depois da ressurreição,
continua presente na igreja, a sua missão continua, o seu ministério não encerrou, Jesus não se aposentou, ele continua exercendo o seu ministério na igreja. Porém, em certo sentido, é uma descontinuidade, porque a presença dele agora é diferente, a presença dele é em espírito. Por isso que ele diz aqui no evangelista Mateus: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ora, se ele vai para o Pai, como é que ele estará conosco? Ele estará conosco dessa outra forma, a forma espiritual. São Paulo nos diz, na carta aos Efésios, que esse Cristo que subiu aos céus e sentou-se à direita de Deus, ele está bem acima como cabeça do corpo. Então, o autor da carta aos Efésios já nos afirma que Jesus sobe aos céus no sentido de que a cabeça está acima do corpo. Quer dizer que Jesus, sendo a cabeça desse corpo místico, ele continua lá do céu comandando o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos os membros de Cristo que ainda não subimos. Subiu a cabeça, mas o corpo ainda continua trabalhando no mundo. Comandados pela cabeça, nós, os membros de Cristo, estamos aqui continuando a obra dele. Essa é a grande festa que nós celebramos. Eu destacaria no final essa afirmação de Jesus no versículo 18 do Evangelho: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Essa frase aparece no Evangelho de Lucas, capítulo 4, mas quem diz é o diabo. Então, quer dizer que na ressurreição, Jesus retomou o poder que estava na mão do diabo. Interessante essa expressão. Jesus agora está, como diz ainda Efésios, ele está acima de toda autoridade, poder, potência. Ele ressuscitou e assumiu o seu lugar no trono de Deus. Está sentado à direita do Pai. Jesus, lá do céu, continue nos comandando e nós, seus membros, continuemos a sua obra sobre o mundo.